tá? Então, eu falei sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, mas de forma bem simples com os meus alunos. E eu criei algumas artes para colocar nesse Jesus aqui, tá? Então, eu montei esse Jesus, ó, montei ele assim, fiz ele no preto aqui atrás. E aqui no meio eu coloquei uma arruela, tá? Porque aqui eu vou colocando, tem até um esboço, tá? Vou deixar aqui o esboço, vou estar acompanhando aqui, pra ser fiel naquilo que eu passei para os meus alunos no dia. Eu montei uma arte de uns cordeirinhos, tá? E aí o cordeirinho eu escrevi o significado de cada cordeiro, né? É o porquê que Jesus, ele é representado como Cordeiro de Deus. Então, eu já falei bastante coisa, o Cordeiro Leão, Páscoa Retrasada, né? Já falei algumas coisas a respeito disso, né? Então, eu queria falar de uma forma simples o porquê que Jesus é simbolizado pelo Cordeiro de Deus, tá? E aí, eu fiz esses cordeirinhos aqui. E aí, olha, eu fiz no papel adesivo, fotográfico, montei a arte com ele, né? O que eu queria escrever que tá no esboço eu coloquei aqui. E aí eu recortei a imagem em volta e colei no IVA. E coloquei um imã, tá? Porque aí o imã vai ser colocado aqui, ó, tá? O cordeirinho vai sendo colocado aqui. Como eu tô com ele aqui em pé, ele não vai parar, tá? Eu tô mexendo com ele. Mas vai sendo colocado na frente aqui do corpo de Jesus, tá? Então, aqui o meu esboço começa assim. Porque a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? E aí você vai colocar o primeiro cordeirinho. E aí no primeiro cordeirinho tá escrito assim: o cordeiro é puro e branquinho, sem manchas ou defeito, e ele não tinha pecados. Ele era inocente e ele era puro. Então, Jesus, né, um dos pontos que fala que por que Jesus é representado pelo Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus é representado ali através de Jesus, porque ele era puro cordeiro, né? Naquela época, quando era oferecido em sacrifício, ele tinha que ser branco, sem mancha, sem defeito, né? Não podia ter pecado, ele não ia ter, né? Ia ser inocente mesmo. Mas aqui representando Jesus, tá? Aí você vai tirar, tem o segundo cordeirinho, né? Por que que Jesus é representado pelo Cordeiro de Deus? Porque ele é manso, ele foi para a cruz sem resistências e sem abrir a sua boca, nos ensinando uma grande lição. Então você vai falar para a criança, né, que quantas vezes a gente quer revidar, né, uma afronta a algo que alguém fez pra gente de ruim, né? E a gente quer falar, quer estar assim revidando aquilo que estão fazendo contra nós. Mas aqui, este exemplo de Jesus como Cordeiro de Deus nos deixa a lição de que ele era manso, né? Então Jesus, ele foi, Isaías 53 fala que ele foi ali como ovelha muda levado ao matadouro perante seus tosqueadores, e ele não abriu a boca, né? Sendo ainda inocente, ele nem sequer abriu a boca, né? Ele foi injustiçado e foi humilhado, né? Apedrejaram ele, cuspiram nele, então colocaram uma coroa de espinhos nele, e mesmo assim, né, ele não abriu a boca, foi chicoteado e ele permaneceu calado e manso, né? Ele não se levantou contra os seus opositores, né? Aí você vai tirar, colocar, aqui tá faltando um cordeirinho, tá? Porque imprimiu errado. Mas aí tem o terceiro cordeirinho que fala, você vai colocar aqui, que mesmo se alguém bater no cordeiro, ele não reclama, né? Como eu disse, diz aí 53. E assim foi com Jesus. Bateram nele, como eu falei, com chicotes, cuspiram, como eu também já falei, colocaram uma cruz pesada em seus ombros para ele carregar até a sua morte, e depois encravaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e pregaram seus pés e suas mãos com pregos ali na cruz, né? Então são três exemplos apenas, a gente podia falar muito mais coisas. Por que que Jesus é representado por um cordeiro? E ele é tido como o Cordeiro de Deus. Então, primeiro, porque ele era puro, né? Tinha que ser puro e branco, sem mancha. Segundo, ele tinha que ser manso. E o terceiro, ele não reclamou, né? Ele foi, mesmo sendo chicoteado, fazendo todo aquilo contra ele, ele foi até o fim.
né? Morreu na cruz, por mim e por você. Aí depois você vai tirar o cordeiro, né? Aí eu fiz um mundo, uma mão segurando o mundo e coloquei o coração. Aqui João 3,16, né? Então, que você vai colocar aqui o mundo, né? Aqui no meio aqui de Jesus, segurando a mão. Então, esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu para nos salvar, que é João 3,16. Aí você pode perguntar para a criança nessa hora se ela lembra o que está escrito em João 3,16, né? E aí você vai deixar que elas falem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você pode aproveitar de forma simples, né? Só com a imagem, fazer uma memorização do versículo, né? Aqueles que não lembram, memorizarem, decorarem e aprender o que está em João 3,16. Aí depois eu fiz, foi da mesma forma, a imagem eu recortei em volta, tá? E colei aqui no IVA e coloquei um imã, tá bom? No papel fotográfico adesivado também, né? E aí depois eu fiz esta imagem aqui, né? Jesus abraçando o mundo, né? Então você pode falar, né? Que ele se entregou totalmente para nos libertar, para nos tirar das garras da morte e do inferno, né? E que amor tão grande que foi esse, né? E no lugar da coroa de um rei, encravaram a coroa de espinhos. Como eu disse, mesmo assim, ele amou de tal maneira. Ele foi até o fim, né? Foi necessário a morte de um cordeiro, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para que fossem perdoados os nossos pecados. Então, o Cordeiro de Deus, ele é salvador, ele é amigo, justo, redentor, ele é ajudador, ele é fiel, é forte e pacificador. Tudo isso é João 3,16. Então, essas palavras eu fiz um PDF com as palavras, onde você pode imprimir e colocar em tiras de IVA também, e ir colocando, né, do lado, né, de Jesus, ou até colocando aqui, colocar o imã, se você quiser, ou nas mãos, né, colocar aqui, ó, uma arruela em cada mão aqui nos pregos, né, nas mãos aqui, e colocar pendurado todas essas letras, essas palavras, né, que o Cordeiro de Deus é salvador, amigo, justo, redentor, ajudador, fiel, forte, pacificador, tá? Você pode colocar de um lado e do outro as palavras penduradas, tá bom? E para encerrar, né, que ele morreu como um cordeiro, mas a morte não pôde conter o nosso Salvador, porque ele ressuscitou e ao terceiro dia como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Que nós possamos jamais esquecer deste grande amor e sacrifício por toda a humanidade, né? Aleluia! Ele ressuscitou. Então celebremos a vida abundante de Deus em nós. Então essa foi a aula simples que eu coloquei, né? E aí eu coloquei esse versículo depois para terminar, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, tá? Então essa foi a aula da Páscoa que eu coloquei para minhas crianças, mas que vocês podem estar usando aí o ano inteiro, falando do plano de salvação, né? Porque a gente não fala da morte de Jesus na cruz só no dia da Páscoa, ok? Então espero que vocês tenham gostado. É um material simples que eu montei, né? Mas eu gosto de montar o meu material e então espero que ajude de alguma forma, tá? Então vou deixar para vocês o esboço, tá bom? Que é simples também. Vou deixar os moldes, então não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal, de estar curtindo o nosso trabalho, compartilhando para que nós possamos permanecer aqui na plataforma, colaborando com você e você nos ajude também a permanecer. Fiquem com Deus e até a próxima.